Olá, bem-vindas e bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos uns trechos de uma obra que, nossa, marcou época e continua gerando muita discussão no Brasil, né? O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, do Olavo de Carvalho. Isso aí, um livro bem impactante. Com certeza. E para situar quem talvez não conheça tão a fundo, ele foi publicado lá em 96, né? E reúne artigos, notas escritos ali entre 92 e 96, mais ou menos. Faz parte de uma trilogia e o tom, bom, é uma crítica bem ácida ao que ele via como alienação, talvez, decadência da elite intelectual brasileira daquela época. Exato. E aqui o nosso ponto, é importante dizer, as fontes são esses excertos do livro mesmo. A nossa proposta não é avaliar a obra, nem o autor, nada disso. Não, a ideia é mais desvendar alguns conceitos, sabe? As críticas que o Carvalho apresentou nesses textos que a gente selecionou, vamos olhar as ideias sobre cultura, o papel do intelectual e, claro, o conceito que dá nome ao livro, o tal do imbecil coletivo. Certo. Então vamos mergulhar nesse material, porque, olha, só o título já é uma provocação e tanto. O imbecil coletivo. Qual que é a ideia central por trás disso? Como que um grupo de pessoas, que individualmente podem até ser inteligentes, acabaria, segundo ele, pensando de forma pior coletivamente? Então, ele descreve isso quase como um ritual, sabe? Em 3 etapas. Primeiro, os membros do grupo meio que se comprometem, né? Mesmo que implicitamente, a só perceber aquilo que todo mundo percebe junto, ao mesmo tempo. Ah, tipo um acordo para limitar o olhar. Exato. Um acordo tácito. Aí, segundo, eles passam a acreditar, sim, firmemente, que esse recorte mínimo da realidade, bom, que isso é a única realidade que existe e importa. Entendi. E terceiro, eles elevam esse denominador comum à condição de verdade suprema. Tipo, inquestionável. Então não é só uma concordância passiva, é um processo ativo mesmo de encolher a realidade percebida. Quase um pacto para não ver além do que o grupo já concorda. Exatamente. É uma crítica bem direta à busca pelo consenso a qualquer custo, né? Onde o medo de ser diferente, de ser a voz dissonante, levaria a pessoa a suprimir o próprio pensamento crítico, individual. Nossa! Ele chega a dizer, de forma bem forte, que 2 ou 3 ou 1000 cabeças pensam muito pior do que uma, justamente por causa desse mecanismo que reduz tudo, né? O essencial, aquilo que exige uma atenção maior individual, ficaria de fora. E ele fala que esse recorte minimizador impede a pessoa de ver fatos óbvios que estariam ali, na cara, para quem ousasse, sei lá, dar uma espiada fora do consenso usando a própria consciência. Dá uma sensação de que o grupo se fecha para não lidar com o que é difícil, né? Ou complexo. Essa é a tensão central que ele aponta, né? A consciência individual que ele vê como autônoma, capaz de ver nuances, contra a pressão do grupo que pode ser esmagadora. No universo desse imbecil coletivo que ele descreve, tudo que não pode ser validado por todos na hora, tudo que exige uma reflexão mais solitária ou que foge do senso comum ali do grupo, corre o risco de ser rebaixado. Vira só impressão subjetiva, sem valor de verdade. Entendi. Saindo um pouco do conceito central e indo para as críticas mais gerais, ele mira bastante na elite intelectual brasileira, né? Pelo menos nesses trechos que a gente viu. Um dos alvos é essa dependência do que ele chama de modismos estrangeiros. Primeiro França, depois Estados Unidos, ele cita a New Left, a New Age. Correto. Ele fala que essa adesão é quase epidêmica. A ideia que ele passa é que seguir essas tendências de fora, buscando uma espécie de validação na opinião mundial, seria um jeito de evitar o trabalho duro de pensar por si próprio, né? De ter um pensamento autêntico ligado à realidade local ou a questões universais mais profundas. É quase como terceirizar o pensamento, assim. E falando em New Left e New Age, só para dar um contexto rápido para quem talvez não lembre, a New Left é aquele movimento crítico dos anos 60, né? Questionando poder, valores, e a New Age, mais difusa, espiritual, autoconhecimento, é de nos anos 70 e em diante.
Ele parece ver a adesão a ambas como sintomas dessa mesma coisa. Sim, e junto com essa crítica da dependência, ele ataca o que chama de sociologismo. Ele define isso como uma tendência a reduzir tudo, qualquer análise, só aos aspectos históricos, sociais, econômicos, políticos. Ah, Na visão dele, isso deixaria de lado dimensões filosóficas, morais, espirituais, existenciais, né, da vida humana. Seria um jeito de achatar a realidade, sabe? Evitar as perguntas realmente grandes sobre sentido da vida, natureza humana, bem e mal, essas coisas. e essa crítica vai também para o critério de brasilidade na cultura, né? Ele parece lamentar nos trechos que o valor de uma obra ou de um autor seja medido mais pelo quão nacional ele é do que por um mérito universal, talvez. Isso. Ele até cita exemplos, né, contrastando autores brasileiros que seriam impostos pela brasilidade com outros de valor universal, tipo Louis Ruggiero, Newton da Costa, que ele diz serem menos vistos como nossa cultura. De fato, ele questiona esse nacionalismo como critério de valor estético ou intelectual, e essa linha de pensamento sobre a elite cultural leva ele a conectar umas discussões da época, como aquela sobre a nova elite do Christopher Lasch nos Estados Unidos, com ideias mais antigas, tipo as do Ortega y Gasset sobre o homem-massa. Ah, interessante essa conexão. O Lasch falava de uma elite que dominava não pela produção, mas pela informação, pela gestão cultural. Jornalistas, acadêmicos, terapeutas. Aí o Carvalho liga isso à figura do especialista do Ortega, o Nuevo Bárbaro. É o cara que é super competente na área dele, mas um inculto profundo sobre todo o resto, e ainda assim arrogante na ignorância. Nossa, pesado. E essa questão da organização dos debates culturais também é alvo dele. Ele cita um ciclo sobre ética em São Paulo, que para ele tinha um objetivo meio escondido de só politizar a palavra ética, sabe? Esvaziar o conteúdo moral, filosófico. Uhum. E menciona debates sobre relativismo, drogas, onde as opções já meio que direcionavam a conclusão. Quase uma censura prévia disfarçada. Precisamente. A crítica dele é que esses eventos, em vez de serem um debate aberto, genuíno, serviriam para consolidar certas visões de mundo já prontas, reforçando o consenso do grupo dominante e, marginalizando quem pensa diferente. Bem alinhado com a ideia do imbecil coletivo, né? Agora, um ponto que me chamou muito a atenção e onde ele parece focar bastante a crítica dele é o papel da mídia. Aqui a coisa fica realmente interessante. Ele não vê a mídia só como um canal que reporta a realidade. A visão dele é bem mais radical. Sim, a argumentação dele nesses trechos é que a mídia, especialmente o jornalismo do dia a dia, não só escolhe o que vai noticiar, mas ela define o perfil da própria realidade que se torna visível, discutível. Define o perfil? Como assim? Uma câmera que só registra certas cores, ignorando todas as outras. Essa seleção e a necessidade de simplificar tudo para o formato jornalístico levariam ao que ele chama de fast thinking. Aquele pensamento rápido, superficial, que não aprofunda nada. E como isso funcionaria na prática, segundo ele, tipo no dia a dia? Ele descreve um processo gradual. A grade seletiva dos veículos, o que é notícia, o que cabe no formato, o que supostamente interessa ao público, isso vira uma segunda natureza para os profissionais. Aí, com o tempo, aquilo que não encaixa nessa grade, que é complexo demais, sutil demais, ou só não está na pauta dominante, primeiro fica intransmissível. Certo. Depois vira impensável. E, finalmente, para todos os efeitos práticos, se torna inexistente no debate público. Caramba, isso inverte totalmente a lógica, né? A importância das coisas passa a ser definida pelo fato de aparecerem ou não na mídia e não o contrário. O espelho vira a própria fonte da luz. Essa é a essência da crítica dele. O veículo deixa de ser um meio para refletir a realidade e passa a ser a instância que constitui a realidade percebida pelo público. E essa visão da mídia, como definidora da realidade, acaba reforçando, na visão do Carvalho, o próprio mecanismo do imbecil coletivo. O que é visível e discutível já vem pré-filtrado pelo grupo, nesse caso, os profissionais da mídia, operando dentro dessas grades seletivas. E falando em como ele se expressa, o estilo de escrita nesses trechos é muito direto.
né? Às vezes cáustico, até agressivo. Ele mesmo admite ser abertamente desaforado. Como que ele justifica essa escolha de linguagem assim? Olha, ele apresenta isso como uma necessidade estratégica, sabe? Para romper o que ele via como a linguagem dominante. Aquela coisa impessoal, acadêmica, asséptica ou só a linguagem do consenso do grupo mesmo, ele achava que precisava usar um tom que chocasse, que falasse direto com a consciência individual do leitor. Falasse com o... Ele diz que se dirige ao fundo insubornável da pessoa, e não à casca temerosa e servil, aquela parte que busca aprovação, que tem medo de ficar sozinha, isolada. Então a agressividade seria uma ferramenta consciente para tentar furar o bloqueio do conformismo. É isso? Exatamente essa a justificativa que ele dá nos textos. É uma tentativa de provocar uma reação autêntica, de forçar o leitor a confrontar as ideias por si mesmo, sabe? Fora da zona de conforto do pensamento de grupo. Ele busca um impacto direto, visceral, mesmo que isso exponha a críticas de ser furibundo e peçonhento, como ele mesmo já prevê. É uma aposta na força da interpelação individual contra a voz do coletivo. Entendi. Além dessas críticas mais gerais à cultura, à intelectualidade, à mídia, os trechos que a gente analisou trazem também exemplos bem específicos e controversos até, onde o Carvalho aplica essas ideias. Vamos abordar alguns? E aqui é super importante reforçar, né? A gente está só reportando as críticas e os argumentos dele que estão nesses excertos, sem endossar, sem refutar posição nenhuma. Correto, essa distinção é crucial mesmo. No campo filosófico, por exemplo, ele direciona críticas a figuras como o filósofo pragmatista Richard Rorty. O Carvalho acusa ele de promover um relativismo extremo, de negar qualquer sentido imanente no cosmos. Chega a dizer que o Rorty faria de tudo para que a vida não tenha o menor sentido. Pesado. E ele também aponta supostas inconsistências ou erros factuais em falas ou textos de outros intelectuais brasileiros mencionados ali, como o José Arthur Gianotti e o Gerd Bornheim. E no campo mais político-cultural, o Emir Sader também é alvo, né? Criticado por supostas generalizações sobre a esquerda e por tentar, na visão do Carvalho, meio que monopolizar a representação desse campo ideológico. Sim, essas críticas a figuras específicas servem para ele ilustrar os problemas mais gerais que ele via na intelectualidade da época. Mas as polêmicas não param aí, não. Ele também aborda de forma crítica movimentos sociais, debates identitários. Ah, é? Tipo o quê? Por exemplo, ele questiona certos argumentos usados na defesa de legislação específica para homossexuais, baseado na ideia de normalidade. Ele entra em discussões sobre a natureza da opção sexual, a legitimidade de direitos baseados em desejo contra aqueles baseados em necessidade ou condição. É bem complexo o argumento dele ali. E sobre feminismo e questões raciais, também tem críticas pontuais nesses textos? Tem sim. Ele critica, por exemplo, uma perspectiva que ele atribui a Carmen Rico Godoy sobre feminismo e divisão de tarefas domésticas. Ele acha anacrônico por supostamente ignorar mudanças históricas no trabalho, na família. E em relação às questões raciais, ele questiona a ideia de orgulho racial. Fica perguntando como isso se aplicaria a pessoas mestiças ou como conciliar com a valorização da miscigenação que é forte no Brasil. Entendi, ele levanta essas questões. E também aponta o que ele considera inconsistências no discurso sobre escravidão e cultos afro-brasileiros. Menciona, por exemplo, a escravidão praticada por muçulmanos na África antes dos europeus ou as visões de muçulmanos e evangélicos negros sobre esses cultos. O argumento dele é que reconhecer a injustiça da escravidão não deveria impedir uma análise crítica de certos legados culturais ou levar a lisonjas demagógicas, como ele diz. E um dos pontos, talvez mais contundentes, assim, é a ligação que ele faz entre parte da intelectualidade e uma suposta glamorização do crime e o uso de drogas. Como que ele desenvolve esse argumento nos trechos? Então, ele constrói uma narrativa onde a intelectualidade, especialmente a partir de um certo período que ele liga ao pós-68 e à ditadura militar, teria desenvolvido uma postura de simpatia ou até idealização romântica do banditismo e do uso de drogas. Nossa!
E isso teria raízes, segundo ele, na depressão, no isolamento durante o regime militar, mas teria se espalhado depois, com a redemocratização, quando essa intelectualidade teve mais acesso aos meios de comunicação. Ele critica o que vê como uma apologia literária e artística do crime e sugere que isso criou um pano de fundo cultural propício para a escalada da violência e do crime organizado. Ele chega a dar exemplos concretos dessa suposta influência ou fica mais na ideia geral? Sim, ele menciona o apoio de contraventores bicheiros que ele liga ao tráfico, ao brisolismo no Rio, como um resultado desse longo namoro da intelectualidade com a delinquência. E também afirma que artistas e intelectuais formariam um rico mercado consumidor de tóxicos, defendendo a descriminalização em causa própria e atuando como propagandistas. Argumenta que a moda das drogas teria começado entre eles, nos anos 60, e não nas classes populares. Novamente, né, a gente frisa. Essa é a perspectiva e a argumentação presente nos textos do Carvalho que a gente analisou. Exato. A linha de pensamento dele nesses excertos é que essa parte da intelectualidade, em vez de atuar como uma força moral ou crítica construtiva, teria contribuído ativamente para o que ele percebe como uma deterioração moral e social através dessas influências culturais e posturas. Que complexo. Ele chega a contrastar a intelectualidade esquerdista do tempo de Vargas, que ele descreve como tendo ideais positivos, valores, normas e ética, com a da era Médici, que seria inspirada pelo apelo suicida do guevarismo e por negativismos. Essa última, ao ganhar acesso à mídia na Nova República, teria, segundo ele, espalhado essa negação de todos os valores para a sociedade em geral. Então, fazendo um balanço rápido do que a gente viu nesses trechos, a gente tem o conceito central do imbecil coletivo, né? Esse mecanismo de pensamento de grupo que achata a realidade e inibe a consciência individual. Isso. Tem a crítica forte à intelectualidade brasileira da época por uma suposta dependência de modas de fora, por uma superficialidade sociologista, por critérios nacionalistas na cultura. Exploramos também a visão bem crítica sobre o papel da mídia como definidora da realidade percebida e não só repórter. Sim, fundamental. E, por fim, abordamos várias das críticas específicas e polêmicas que o Carvalho levantou, dirigidas a filósofos, a movimentos sociais e a posturas culturais em relação a temas como crime e drogas. É fundamental contextualizar, né? O imbecil coletivo reúne textos de um período específico, meados dos anos 90. O estilo é, como a gente viu, deliberadamente provocador, pessoal, às vezes agressivo. Sim. A intenção clara do autor, naqueles escritos, era confrontar o leitor individualmente e desafiar o que ele percebia como as ideias e os consensos dominantes na cultura e na intelectualidade brasileira daquele momento. As críticas são vastas, né? Varrem desde filosofia pura, tipo Hort ou Peirce, passam pela análise político-cultural com Lesch e Ortega, a crítica ao conceito gramsciano de intelectual coletivo que ele via se espalhar, até chegar a comportamentos sociais e a influência da mídia. O tom é de combate intelectual mesmo, constante. E para encerrar nossa análise, talvez uma reflexão que esses textos trazem, mesmo sendo lá dos anos 90, o Carvalho insiste muito nessa ideia de que a consciência individual, a capacidade de julgamento autônomo está sempre sob ameaça, seja pela pressão do consenso do imbecil coletivo, seja pela moldura seletiva da mídia, seja pelos dogmas acadêmicos ou ideológicos. É um ponto central para ele. Ele via essa consciência individual como algo a ser resgatado, quase como um ato de rebeldia, apelando para o tal fundo insubornável do leitor. Olhando para o nosso cenário atual, né? Com redes sociais, algoritmos, bolhas de informação, como será que a gente percebe hoje essa dinâmica complexa entre o pensamento que busca autonomia individual e as pressões, talvez ainda mais sofisticadas, do grupo, da tecnologia, do ambiente informacional todo? Fica aí um ponto para a gente pensar. Uma boa provocação. E com essa provocação final a gente encerra esta análise detalhada de trechos do Imbecil Coletivo. Obrigada pela companhia e até a próxima.